montando sua primeira carteira de FIIs com a ajuda da IA. Aqui é o Nando Riqueza, e se você chegou até aqui, parabéns! Você já entendeu como o Dividend Yield pode enganar e como a inteligência artificial é a bússola que separa o investidor preparado do desavisado. Agora, meu amigo, é hora de colocar a mão na massa, ou melhor, na carteira. Vamos montar juntos a sua primeira carteira de FIIs, e você vai ver como a IA facilita cada escolha, transformando confusão em clareza e medo em estratégia. Pensa no Pedro, um cara comum, trabalhador, guardando um dinheirinho todo mês. Ele queria investir em imóveis, mas sem a dor de cabeça de aluguel, imposto e inquilino inadimplente. Aí descobriu os fundos imobiliários e ficou animado, até perceber que existiam centenas deles, cada um com uma sigla, um tipo e um risco diferente. Ele travou. Foi aí que a IA entrou no jogo. O Pedro abriu o chat e perguntou: IA, me ajude a montar uma carteira de FIIs com foco em renda mensal, baixo risco e diversificação. Em poucos segundos, a IA dividiu para ele 40% em fundos de papel, 40% em fundos de tijolos, 20% em híbridos, explicando o motivo de cada escolha. Ela mostrou que os fundos de papel garantem previsibilidade de rendimento, os de tijolo dão estabilidade patrimonial e os híbridos trazem flexibilidade para aproveitar oportunidades. Mas a parte mais brilhante veio depois. A IA sugeriu que o Pedro cruzasse os dividend yields com a vacância média e a liquidez de cada fundo. Assim, ele evitou cair na armadilha dos rendimentos inflados e construiu uma carteira com base em dados reais, não promessas. Sabe o que é mais poderoso nisso tudo? É que a IA não te dá respostas prontas. Ela te ensina a pensar como um investidor de verdade. Quando você pede para comparar dois FIIs, ela explica as diferenças de gestão, risco e rentabilidade. Quando você pede para montar uma carteira, ela mostra o porquê de cada porcentagem. Quer testar? Olha só esses dois prompts que o Pedro usou e que você também pode copiar. IA, liste 5 FIIs de tijolo com dividend yield estável e vacância abaixo de 10% nos últimos 12 meses. IA, monte uma carteira com foco em renda mensal e explique o nível de risco de cada fundo sugerido. Viu a diferença? Você deixa de ser refém de dicas e passa a ser o dono da sua estratégia. A IA vira o seu copiloto, te ajudando a ajustar o plano conforme o mercado muda. E aqui vai uma dica de ouro. Uma boa carteira de FIIs não é aquela que paga o maior dividend yield. É aquela que mantém o pagamento constante, mesmo quando o mercado balança. É consistência que constrói patrimônio, não picos de sorte. No próximo tópico, eu vou te mostrar como usar a IA para revisar e reajustar sua carteira ao longo do tempo, identificando quais fundos estão performando bem e quais precisam ser trocados. Essa é a parte que diferencia o investidor comum do estrategista que faz o dinheiro trabalhar de forma inteligente e constante. Fica comigo, porque o tópico 6 é onde a IA se transforma no seu verdadeiro gestor invisível de renda passiva. Prompts práticos. 1. IA, monte uma carteira de FIIs diversificada com foco em renda mensal, explicando o percentual ideal para fundos de papel, tijolo e híbridos. 2. IA, compare dois FIIs, X e Y, em termos de dividend yield, vacância e liquidez, e indique qual apresenta melhor equilíbrio entre risco e retorno. Como a IA pode reajustar sua carteira de FIIs e aumentar seus dividendos. E agora chegou o momento de mostrar o poder da IA no que eu chamo de afinação de carteira. Sabe aquele músico que toca bem, mas precisa deixar o instrumento afinadinho para o som sair perfeito? Pois é, o investidor inteligente faz o mesmo com seus FIIs e a inteligência artificial é o afinador ideal. Vamos voltar à história do Pedro. Depois de montar sua primeira carteira com a ajuda da IA, ele passou 6 meses tranquilo recebendo seus dividendos mensais. Mas um dia percebeu que um dos fundos estava pagando menos e outro teve aumento de vacância. Antes ele ficaria perdido, agora ele simplesmente perguntou: IA, analise minha carteira atual e mostre quais FIIs estão com desempenho abaixo da média.
Em segundos, a IA mostrou relatórios comparativos, gráficos de evolução dos dividendos, tendências de vacância e ainda destacou um fundo com queda de rentabilidade e alta de inadimplência. E o melhor, ela não só apontou o problema, mas sugeriu alternativas com base no histórico de performance e liquidez. Essa é a vantagem de usar a IA. Ela te dá uma visão de 360 graus, como se você tivesse um comitê de análise financeira na palma da mão. Agora, vamos traduzir o conceito de rebalanceamento de forma simples. É o ato de ajustar sua carteira para manter o equilíbrio entre risco e retorno. Se um fundo começa a se destacar demais, ele pode representar um peso maior do que o planejado. Se outro cair de desempenho, ele pode estar drenando sua renda passiva. A IA identifica isso automaticamente e te mostra o que precisa ser trocado, mantido ou reduzido. Por exemplo, você pode pedir: IA, faça um rebalanceamento da minha carteira de FIs para manter o rendimento mensal estável com risco moderado. Ela vai reorganizar as proporções, mostrar como ficaria o rendimento projetado e ainda te avisar se a mudança vai afetar o fluxo de dividendos. Isso evita aquele erro comum do investidor iniciante, vender no desespero ou comprar no impulso. A IA tira a emoção da jogada e deixa só o raciocínio estratégico. E o mais interessante, quanto mais você interage com ela, mais personalizada fica a análise. A IA aprende o seu estilo de investir, suas metas e o seu nível de tolerância ao risco. É literalmente um assistente financeiro particular, sempre disponível e imparcial. O Pedro, por exemplo, aprendeu que reajustar sua carteira não é sinal de erro, é sinal de evolução. Ele entendeu que, assim como na vida, os investimentos também mudam de fase, e quem usa a IA para acompanhar o ritmo do mercado nunca fica para trás. No próximo tópico, eu vou te mostrar como usar a IA para prever tendências e identificar fundos com potencial de valorização, antes da maioria dos investidores perceber. É como ter uma bola de cristal, mas baseada em dados, não em sorte. Fica por aqui porque o tópico 7 é onde a estratégia se transforma em visão de futuro. Prompts práticos. 1. IA, analise minha carteira de FIs e indique quais fundos estão com queda de dividendos, aumento de vacância ou risco elevado nos últimos 6 meses. 2. IA, realize um rebalanceamento da minha carteira de FIs para manter o rendimento médio mensal acima de 0,8% com risco moderado. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Como usar a IA para prever tendências e identificar FIIs promissores antes do mercado. A conversa fica séria e empolgante. Se até aqui você aprendeu a montar e reajustar sua carteira com inteligência, agora chegou o momento de pensar à frente do mercado. É o que diferencia um investidor que reage daquele que antecipa. E, meu amigo, quando você junta visão de futuro com inteligência artificial, o resultado é poderoso. Pensa na Mariana, uma investidora que sempre gostou de FIIs de shoppings. Ela percebeu que, depois da pandemia, o consumo mudou, mas não sabia exatamente como isso afetaria os fundos. Enquanto a maioria das pessoas olhava só o dividend yield, a Mariana decidiu usar a IA de um jeito diferente. Ela perguntou: IA, quais segmentos de FIIs têm tendência de crescimento nos próximos 12 meses, com base em dados de consumo, inflação e juros? E adivinha? A IA cruzou relatórios do setor imobiliário, índices de vacância, dados de e-commerce e projeções de juros futuros. O resultado? Os FIIs logísticos estavam com demanda crescente por galpões próximos a grandes centros urbanos.
tudo por causa do aumento das compras online. Enquanto a maioria ainda olhava para o passado, Mariana viu o futuro se desenhando diante dela. Meses depois, os FIIs logísticos se valorizaram e os dividendos subiram. Não foi sorte, foi decisão guiada por dados inteligentes. E aqui vai o segredo. A IA não lê o futuro, mas ela identifica padrões escondidos nos números. Ela enxerga o que o olho humano não vê. Se um fundo começa a reduzir a vacância, aumentar o patrimônio e reinvestir lucros, ela percebe que ali há um movimento de valorização em andamento. Se outro está pagando dividendos acima da média, mas com receita em queda, ela acende o alerta vermelho. E você pode conversar com a IA como um analista profissional. Pergunte, por exemplo, IA, mostre os FIIs com maior potencial de valorização nos próximos meses, considerando dados de vacância, localização dos ativos e histórico de distribuição de dividendos. Em segundos, ela gera uma lista completa, com análises, justificativas e até alertas de risco. Outro uso avançado é cruzar tendências macroeconômicas. IA, como a redução da Selic pode impactar os fundos de tijolo e de papel nos próximos 6 meses? Ela vai explicar que, em períodos de juros em queda, os fundos de tijolo tendem a se valorizar porque o mercado começa a buscar ativos reais com potencial de ganho de capital. Já os fundos de papel, que pagam bem com juros altos, podem perder um pouco de brilho. E é isso que eu quero que você entenda. A IA transforma o investidor comum em estrategista de ciclo, alguém que age antes do mercado virar. A Mariana aprendeu que usar a IA é como ter um radar financeiro. Ela não elimina o risco, mas te mostra onde estão as melhores rotas. E quando você junta este poder de análise com paciência e visão, o resultado é inevitável: renda crescente e patrimônio sólido. No próximo tópico, eu vou te mostrar como a IA pode te ajudar a proteger seus dividendos em tempos de instabilidade, ajustando sua carteira para atravessar qualquer crise com segurança. Porque investir bem não é só crescer, é crescer com proteção. Prompts práticos. 1. IA. Identifique os FIIs com maior potencial de valorização nos próximos 12 meses, considerando dados de vacância, localização e histórico de distribuição de dividendos. 2. IA. Analise como mudanças na taxa Selic podem impactar os fundos de papel e de tijolo e sugira ajustes estratégicos na carteira. Como a IA pode proteger seus dividendos em tempos de crise? Aqui é o Nando Riqueza e é hora de falar de um tema que separa os curiosos dos verdadeiros construtores de patrimônio. Como proteger sua renda passiva quando o mercado balança? Porque, vamos ser sinceros, meu amigo, o jogo dos investimentos não é só sobre crescer, é sobre se manter firme quando tudo ao redor parece desabar. Lembra da Mariana, nossa investidora dos FIIs logísticos? Pois bem, ela estava surfando uma boa fase, mas aí veio a virada. Inflação alta, Selic subindo, crédito travando, os FIIs começaram a oscilar e o medo tomou conta da maioria dos investidores. Mas a Mariana tinha um trunfo: a inteligência artificial. Enquanto muitos vendiam no pânico, ela perguntou com calma: IA, quais dos meus fundos estão mais expostos à alta dos juros e quais têm contratos atrelados à inflação? Em segundos, a IA mapeou toda a carteira e explicou: os FIIs de papel atrelados ao IPCA estão protegendo seus dividendos, enquanto os de tijolo com contratos fixos podem sofrer no curto prazo. Essa visão permitiu que a Mariana mantivesse os bons fundos e ajustasse os vulneráveis, preservando sua renda mensal. Ou seja, ela não reagiu à crise, ela planejou a travessia. E é isso que a IA faz por você. Ela identifica, com base em dados e correlações, quais fundos têm contratos corrigidos pela inflação, quais dependem de juros altos e quais mantêm rentabilidade mesmo em ciclos de queda ou recessão. Você pode perguntar, por exemplo: IA, quais fundos da minha carteira têm proteção contra inflação e quais são mais sensíveis à Selic? A resposta vem acompanhada de gráficos, históricos e recomendações de peso. É como se você tivesse um consultor financeiro 24 horas, pronto para te mostrar onde estão os escudos e onde estão as brechas. Mas o poder da IA vai além disso. Ela consegue identificar sinais antecipados de crise: aumento de vacância, queda no volume de negociação, atrasos nos relatórios ou mudanças bruscas na distribuição de dividendos. Com esses alertas, você age antes da dor,
e transforma tempestades em oportunidades. E aqui vai a grande lição: proteger é tão importante quanto crescer. Enquanto o investidor comum pensa em ganhos, o investidor inteligente pensa em sustentabilidade de ganhos. Porque riqueza de verdade não é aquela que sobe rápido, é aquela que permanece sólida, mesmo quando o vento muda de direção. No próximo bloco, você vai descobrir como a IA pode ajudar a multiplicar sua renda passiva e diversificar seus investimentos imobiliários mesmo com pouco dinheiro. Isso mesmo, dá para construir um portfólio robusto sem precisar ser milionário, desde que você tenha estratégia e tecnologia ao seu lado. Então fica comigo, porque o próximo vídeo é o mais inspirador de toda essa jornada. Diversificação imobiliária com pouco dinheiro, onde eu vou te mostrar como a IA transforma pequenos passos em grandes resultados. Prepare-se, porque a parte final é onde o conhecimento vira ação, e ação vira liberdade financeira. Prompts práticos. 1. IA. Analise minha carteira de FIIs e identifique quais fundos estão protegidos contra a inflação e quais são mais sensíveis à alta da Selic. 2. IA. Mostre quais FIIs mantiveram estabilidade nos dividendos durante períodos de crise econômica e explique os motivos. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!